campo de pastores, onde foi gravada essa mensagem, ele é um lugar realmente incrível, porque ali os anjos aparecem e dizem glória a Deus nas maiores alturas, paz entre os homens de boa vontade. O rei havia nascido e não existia nenhum lugar para ele estar. Ele não foi recebido, não foi celebrado. O rei morreu em uma cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra da majestade nas alturas. Essa mensagem foi gravada em Israel, em Belém de Efrata. Não deixe de clicar aí, curtir o meu canal, indicar essa mensagem e aproveite essa mensagem em Israel, no campo dos pastores, em Belém de Efrata, sobre o nascimento do rei. Eu quero ler um texto aqui, um texto incrível. Diz assim em Lucas capítulo 3, e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, a minha tradução traz presidente da Judéia, governador, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Tracônites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. É incrível porque o texto diz que a palavra de Deus não foi até lá Roma, no Palácio Imperial. Tibério não recebeu a mensagem. Pôncio Pilatos, embora governador, não tinha a palavra. A palavra de Deus não foi dada a Herodes, aos seus irmãos que governavam todas essas regiões, essas geografias. Incrivelmente, Anás e Caifás também, os sacerdotes da religião oficial, não tinham a palavra de Deus. A palavra de Deus veio ao deserto, a um sujeito exótico que comia gafanhoto, mel silvestre e se vestia com pele de camelo. O nome dele, João Batista, conhecido como JB. Veja que o rei vai nascer e Herodes não sabe sobre isso. Quem sabe são os magos, os estrangeiros, gentios, que vêm de uma terra longínqua. E eles vêm de uma terra longínqua não porque eles se juntaram e vieram. Esqueça esse desenho animado. Cada um viu a estrela. E porque viam a mesma estrela, eles se encontraram. Quando nós temos visões iguais, nós nos encontramos no caminho, porque é no caminho que nós nos vemos. Nós estamos olhando para a mesma estrela e por isso estamos aqui hoje em Belém. Espero que você, moça, não case com um rapaz que não viu a estrela. Porque senão você vai ter que optar talvez pela estrela e não por ele. Aqueles reis sabiam que algo aconteceu, mas o governador, o Pilatos, o imperador, então Tibérios, na verdade o imperador era Augustus, olha o nome, Augustus, Otaviano Augustus. Quando Jesus nasceu, era Otaviano, considerado o primeiro César. Há uma discussão sobre isso, se era Júlio César ou seu filho adotivo, que era também um sobrinho, Otaviano, que era o primeiro imperador. Mas quando Jesus nasceu, Otaviano reinava. E ele era chamado de César Augustus. Augusto é um nome divino. Ele foi o primeiro que vindicou para si a adoração. Por vezes, o Império Romano se reunia em torno da centralidade de um homem como um Deus. E quando você não prestava essa homenagem a esse homem,
você era perseguido. Judeus e cristãos não derramavam seus copos de vinhos no altar aos imperadores e por vezes foram perseguidos, assassinados em pelo menos 10 ondas de perseguição que houve em 300 anos. Trajano exigia isso das tropas. Diocleciano diz que ia enterrar o cristianismo, a memória, queimou os rolos sagrados, matou os cristãos e erigiu um monumento em homenagem à completa destruição do cristianismo. Isso no ano 303. No ano 313, houve o édito, a declaração de liberdade religiosa em todo o império pelo então imperador Constantino. Convertido ou não, ele deu liberdade religiosa para que cada um adorasse o Deus que achasse melhor. E como ele se dizia, se definiu como um cristão, apesar de ainda adorar Apolo e fazer sacrifícios à deusa da fertilidade, o cristianismo se tornou uma moda. Então todos no império queriam ter a religião do imperador. Então muita gente foi para a igreja não porque teve um novo nascimento, mas porque era moda ser crente. É tão legal ser crente, até o imperador é crente. Vamos ser crente, galera. Mas a gente não precisa largar a deusa da fertilidade nem o deus Apolo. A gente continua com os nossos deuses, né? A gente continua adorando nossas entidades, como assim bem nos convier. E o fato é que os reis magos chegaram até Herodes e perguntaram acerca do rei. E Herodes ficou como um rei. Como um rei? Eu sou o rei. Eu sou o rei dessa parada aqui. Eu fui posto aqui para o imperador. Herodes é um cara incrível. Eu vou falar do Herodes amanhã, eu não quero adiantar, dar spoiler. Mas quando Marco Antônio perdeu a guerra para Augustus, para então Otaviano, Herodes tinha apoiado Marco Antônio. Herodes tinha tomado partido por Marco Antônio e quando perdeu a guerra lá, exatamente no Egito, com a tal da Cleópatra e aquela história toda, o Otaviano vai trocar o rei vai mandar o Herodes para o saco. É a lógica, só que Herodes se adianta. Você precisa ver a descrição do que ele escreve para Otaviano. É incrível. Ele diz, vou resumir, eu não quero dar o ipsis litteris porque eu não tenho isso decorado, mas é mais ou menos assim, parafraseando. Eu escolhi o lado errado, fui fiel até o fim e agora serei com você como fui com o outro. Serei fiel a você até a morte. Esse aí era o Lula. E Otaviano deixou Herodes aqui. Herodes se tornou uma dinastia com vários filhos e, enfim, nós lemos aqui o nome de alguns. Mas o ponto é que o rei nasceu, o rei iria nascer, então eles vêm para cá, porque o Herodes chamou os sábios e eles disseram, lá em Miqueias está escrito, capítulo 2, verso 6, tu, Belém de Efrata, vista que pequenina és entre milhares, de ti me sairá aquele que há de governar, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse Messias, esse rei, tem origem desde a eternidade, os tempos antigos. Ele é o Deus eterno, é o príncipe da paz. Então, o pessoal chega por aqui, os sábios vêm para cá, e Herodes diz, quando vocês forem encontrarem o rei, me avisem. Os magos viram o rei e, perna para quem te quero, sonharam dizendo o anjo, não volte até Herodes. Herodes, furioso, porque os reis magos não voltaram, mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. O massacre dos inocentes. Raquel chorando pelos seus filhos, porque eles já não mais existem. Incrível, incrível texto. O rei nasceu e não tinha um lugar para morar, para ficar, para nascer, não tinha um palácio para ser recebido, não tinha um tapete vermelho, não tinha um jantar, não tinha fogos de artifício, não tinha uma multidão esperando. O rei nasceu e a religião oficial nem sabia.
A religião oficial estava tão cheia das suas obrigações religiosas, tão cheia das suas tradições, que não viu o rei nascer. Imagine, a religião, porta-voz do rei, porta-voz do rei dos reis, aqueles que diziam ser os representantes da divindade, nem sabem que Deus mandou o seu filho ao mundo, nem sabe que ele chegou. É incrível. Tem um livro, Caçadores de Deus, que diz que quando Jesus estava entrando dentro de Jerusalém e a multidão estava gritando, os sacerdotes estavam reclamando, dizendo: ei, manda parar essa bagunça aí, nós estamos aqui tentando fazer nosso trabalho religioso com as escrituras sagradas, mas as escrituras estavam entrando na cidade. Em carne e em osso, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O rei nasceu, mas Caifás e Anás não sabiam. Quem sabia era uma tal de uma profetisa chamada Ana, senhora, idosa, que jejuava e orava, um tal de Simeão, que estava ali esperando o Messias. E eles, antes de morrer, esperavam vê-lo. E foi isso que viram. O bebê, ao ser apresentado com 8 dias, e ele disse: eu posso morrer agora, porque para mim já basta. A verdade é que a história do nascimento, do Natal, é uma história dos marginais, daqueles que estão à margem, como aqui os pastores, nesse campo, ao redor desse lugar, dessa geografia, que estavam fazendo o seu trabalho. Observação, Deus nunca apareceu nem chamou ninguém que não estivesse trabalhando. Tem ninguém na Bíblia que foi chamado para fazer algo que não tivesse ocupado. Tem gente desocupada atrás de um emprego, né? Não de um trabalho. E o fato é que os anjos apareceram para aqueles pastores e cantaram uma canção. Glória a Deus nas maiores alturas, paz entre os homens de boa vontade. Nós estamos outra vez falando da cruz. Glória a Deus, paz entre os homens. Deus, os homens. Nosso cristianismo não pode ser verticalizado. Nossa relação não pode ser unicamente com Deus. Porque Jesus disse que os nossos problemas com o outro é o nosso problema com Ele, com o semelhante. E é por isso que a gente tem que ordenar os nossos relacionamentos. Obviamente você não tem que ser íntimo de todo mundo. Deus não exige que você seja próximo, íntimo, colado, que você chame para a mesa. Mas Ele exige, no mínimo, que você tenha paz com todos. Paz no seu coração. Que você tenha um coração limpo, porque um coração limpo verá a Deus. Que você seja um pacificador, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. É assim as bem-aventuranças. É quando a gente é capaz de chorar, porque tem gente que não tem mais lágrima, porque está tão empedrado, endurecido, embrutecido, virou pedra, anestesiado nos seus nervos existenciais, não sente mais. Conhece alguém indiferente? O contrário do amor, diz muitos psicólogos, não é o ódio, é a indiferença. Esse nível de cinismo na alma é aquela gente assim que mata na unha. Você conhece gente assim que mata nos pedacinhos? Por quê? Porque não sente mais, não tem mais alma, não tem mais emoções. Eu já fui tão machucado que eu estou agora pedrado. Agora eu estou assim, tipo casca grossíssima. Eu já virei, fui um crocodilo, um jacaré. Olha para o seu irmão, veja se está tudo bem com ele. Pergunta para ele, está tudo bem? Ei, senhoras e senhores, o rei nasceu. Aleluia. E onde é que estávamos? O rei nasceu. E ele quer nascer em cada coração. Jesus em nós é a esperança da glória. Maior é o que está em nós. O cristianismo não é uma religião, é um relacionamento. Com duas máximas. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama o teu próximo como a ti mesmo.
Glória a Deus nas maiores alturas, paz entre os homens de boa vontade. Faça ao teu próximo o que você gostaria que fizesse com você. Não faça ao teu próximo o que você não gostaria que fizesse com você. Imagine que ética, imagine que civilização é essa, onde cada um pensa, não gostaria que isso se fizesse comigo, portanto não vou fazer com ele. Gostaria que se fizesse comigo, por isso vou semear isso. Isso estabelece um novo nível, um novo horizonte, uma nova plataforma, uma nova ordem civilizatória, que é a nossa ordem ocidental, judaica, cristã, com todos esses valores, princípios, fundamentos, que tudo aquilo que a gente faz, né? A gente teve que tirar lá as sandálias dos pés, os sapatos para entrar dentro do local lá na esplanada do templo, mas tudo isso são símbolos, né, que não são literais, como por exemplo, colocar as escrituras na testa, aqui no braço, para ficar perto do coração e na mente, os filactérios, né, é um gesto de ter a palavra na mente, a palavra no coração. Então essas coisas que se tornam literais, que se tornam legalistas. Jesus falou sobre o sábado, o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Há coisas mais importantes do que as suas regras. Pessoas são mais importantes. Quantos estão me entendendo aqui hoje? E o grande ponto é que Jesus encontrou uma religião aqui que tinha colocado sobre as pessoas um peso que eles não conseguiam carregar. E essa gente é o pessoal que mais resistiu a Jesus. E Pilatos, diz a Bíblia, sabia que eles tinham entregado Jesus por inveja. Tinham entregado Jesus para morrer por inveja. Porque eles disputavam o espaço de Deus. Eu não quero o espaço de Deus. Eu já tenho o meu espaço que Ele me deu. E há muita gente que chega no reino, chamada por Deus, e depois começa com disputas, com ciúmes, com intrigas, com ódios, com invejas, com dissensões, com facções, com impudicícias. Coisas tais, diz Paulo, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os que estão em Cristo crucificaram suas paixões e os seus desejos. Eu estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. O meu viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mas o grande ponto para encerrar é Jesus perguntando aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Mestre, alguns dizem que tu és Jeremias, João Batista ou alguns dos profetas. Mas vós, quem dizeis que eu sou? A grande questão, a grande indagação, a grande pergunta em matéria de religião é, quem é Jesus? Quem é Jesus? Nós estávamos lá na mesquita hoje e o nosso guia, muito simpático, disse para nós, o profeta Jesus, o profeta Jesus. Portanto, para eles, Jesus é apenas um profeta quando Maomé é o último dos profetas de Alá. Um testemunho de Jeová vai dizer que Jesus é um semideus, uma espécie ali. Eles conseguiram até mudar a Bíblia. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era um Deus com letra minúscula. Eles mudaram as escrituras, isso é péssimo para eles. Os mormons acreditam que Jesus é uma espécie de Adão evoluído, os espíritas kardecistas que Jesus é um espírito evoluído. A nova era acredita que Jesus é um dos 7 mestres, mas Saint-Germain vem substituir Jesus da era de peixes para a era de aquário, tomando o cetro violeta e, portanto, o domínio e o governo do próximo aion, da próxima estação. Quem dizem os homens que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Portanto, eu te digo, já que tu dizes quem eu sou, quem você é. Tu és Pedro,
E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. A grande questão aqui é que Jesus é mais do que um ser humano que nasceu de uma mulher virgem. Ele existe antes dela. E ele não é filho de Deus como Deus, senão filho de Deus como homem. E não é filho de Maria em sua divindade, mas somente em sua humanidade. O texto que eu li, que na verdade citei de Miqueias, cujas origens são desde os dias antigos, desde os dias da eternidade. Maria gerou aquele que gerou o universo. Pedro diz no Pentecostes: vocês mataram o autor da vida. É João, o apóstolo, quem diz: tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É em Apocalipse que os anjos cantam: por tua causa vieram a existir as nações. Por que você existe? Por causa dele, por meio dele e para ele. O rei que nasceu é o rei por meio de quem tudo existe. E a resposta à pergunta: quem vós dizeis que eu sou? É a grande chave para a vida de cada um de nós. Ao acertarmos a resposta, ele vai dizer para nós também quem nós somos. Tu és o príncipe da paz. Tu és o verbo de Deus. Aquele que é, que era, que há de vir. Tu és o alfa, o início. Tu és o fim, o ômega. Tu és El Elyon, El Olam, El Shaddai. Isso é blasfêmia. Ele diz que eu sou, ele usa a palavra de que ele é. Lá em João capítulo 8, ele diz: antes de Abraão, eu sou. Porque Abraão viu o meu dia. Pegaram pedras para ali atirar e falaram: isso é blasfêmia. Acredite, ou Jesus é tudo isso, ou ele é um estelionatário. Ou Jesus é Deus encarnado, ou Jesus é um maluco psicopata. Não escolha algo entre essas duas extremidades. Não o coloque como um profeta ou como um bom homem do passado, como dizem os budistas. Ou ele é Deus encarnado, Emmanuel, ou ele é somente mais um maluco na história. Ei, quem dizem os homens que eu sou? Eu digo: tu és Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E todo joelho se dobra e toda língua confessa que tu és o Senhor, nos céus, na terra e debaixo da terra. Feche seus olhos hoje e diga para ele quem ele é para você. Ele é o meu Salvador, sabe? Ele é o meu Redentor. Nós estamos aqui no campo de Boaz. Ele é o meu remidor. Ele me tirou da miséria, quando eu não tinha uma herança espiritual, quando eu não era ninguém. Ele me deu vida. Ele tomou a coroa de espinhos. Ele tomou a minha condenação. Ele tomou o meu pecado. Ele tomou as minhas iniquidades. Ele tomou as minhas doenças. Eu existo por Ele, para Ele e por meio dele. Jesus, Tu és o meu oxigênio. Eu existo por Tua causa, Jesus. Quem é Jesus? Diga para Ele quem você é. Diga para Ele quem Ele é. Eu tenho uma Alexa lá em casa. E quando eu digo Alexa, uma lâmpada se acende dentro dela. E ela abre os ouvidos. A sua inteligência artificial
responde minhas perguntas ou me faz tocar a canção que eu quero. Senhoras e senhores, quando você diz a palavra Jesus, o universo inteiro acende e o Pai inclina seus ouvidos para querer saber do que se trata. Todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Jesus, nome sobre todo nome, Jesus. E tudo quanto pedidos ao Pai em meu nome eu vou-lo farei. Até agora nada tendes pedido, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra e aquele que bate a porta se abre. Jesus, aprove a Deus que nele residisse a plenitude. Jesus, não é uma religião, é um relacionamento. Jesus, ore hoje com seu irmão, ore hoje com ele, ministra a ele uma palavra, ministra a ele vida, ministre a ele. Talvez você está aqui hoje nessa caravana, nessa jornada, nessa viagem, e ainda não entregou sua vida de fato para Jesus. Ainda não o reconheceu como Salvador. Você poderia dizer, quem dizem os homens que eu sou? E você, quem você diz que eu sou? A Bíblia diz que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão a respeito acerca da salvação. Hoje, Jesus quer deixar de ser uma lenda ou uma história que você ouviu. O Deus de Abraão e de Isaac só foi o Deus de Jacó quando Jacó se encontrou com ele ali na Jordânia, naquele vale. A partir de um encontro com Deus, para Jacó, Deus não era mais o Deus dos seus pais, Ele era o seu Deus. Deus não quer ser o Deus da sua tradição religiosa. Porque há muitas pessoas que vieram de heranças religiosas e acham que isso é que tem que ser preservado. Deus não é uma filosofia, Deus é alguém a ser experimentado, vivido, encarnado. Hoje, então, deixe as coisas velhas, obsoletas, arcaicas, da velha estrutura religiosa, como Anás e Caifás se agarravam a elas. Rudimentos, tradições, liturgias, crenças, e abrace a pessoa de Jesus. Eu encontrei Jesus várias vezes. Ele é o meu amigo fiel. Não tem ninguém tão amigo. Não existe um amigo como Jesus. Sim, Ele é a pessoa a quem eu me reporto, com quem eu converso, com quem Ele fala comigo. Eu já vi Jesus, não o vi, mas já percebi Ele andando no nosso meio um dia. A atmosfera mudou completamente. Sim, Ele anda entre os homens, ainda anda. E os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés como bronze polido, a sua voz é como a voz das muitas águas, o seu cabelo é como a alva lã e o seu rosto como o sol na sua força. Você não consegue colocar isso numa imagem bizantina, católica ou qualquer outro tipo de esfera tecnológica de 3D, 4D, holograma. A criatura não é capaz de reproduzir o Criador. Ele é mais bonito, mais formoso do que qualquer um consegue imaginar.
Ele é mais. E Ele será para você o que você conseguir crer. Quem você diz que eu sou? Tudo que Ele quer hoje é que você diga: Tu és o meu Salvador. Sabe, eu fiz isso há algumas décadas atrás. E eu não pude viver da mesma forma. Então eu queria que todos me ajudassem hoje e dissessem comigo uma oração. Diga: Jesus, entra no meu coração. E me faz uma nova criação. Põe o teu espírito dentro de mim. Eu quero ser o teu templo. O lugar onde tu habitas. Onde tu se moves. Eu quero me encontrar contigo. E viver para ti. Quero falar contigo. Quero te ouvir. Quero te conhecer. Portanto, hoje eu digo: Tu és para sempre. Meu Senhor. Meu Salvador. Em teu nome. Diz a Bíblia que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está aqui. E se você é essa pessoa que fez essa oração pela primeira vez, com seus olhos fechados, levante a sua mão. Você que fez essa oração pela primeira vez se entregando a Jesus, levante sua mão. Levante alto, bem alto, bem alto, bem alto. Bem alto. Que coisa linda isso. Aleluia. Que coisa linda isso. Eu quero orar por você mais uma vez e dizer que o Espírito Santo de fato cele você de dentro para fora e mude você para sempre. E faça de você essa nova pessoa. Esse desenho imaginado por Ele no coração dele. Para sempre Ele é o seu Salvador. Para sempre Ele é o seu Senhor. Ele nasceu aqui e hoje acabou de nascer dentro de você também. É isso. O cristianismo não é uma religião. É Jesus andando dentro de cada homem.